Desde jovem Yuya sabia que não era bem-vindo pelo mundo, apesar disso ainda deseja ajudar alguém nem que seja um pouco. Ele caminha por uma rua tranquila quando se depara com Kaori sendo incomodado por alguns bandidos locais que manifestam interesse nela. Ela insiste que não quer esse tipo de atenção, mas os caras tentam convencê-la a tomar um drink com ele. Yuya observa o desenrolar da situação e reúne coragem para confrontar os três homens. Ele os chama muito timidamente, fazendo com que parem com suas tolices por um momento enquanto eles o encaram. Yuya está no lado mais pesado da balança e é a coisa mais distante de um cavaleiro de armadura brilhante. Kaori olha intrigada para seu salvador enquanto os bandidos insultam sua aparência por interrompê-los. Os três se aproximam dele suspeitando que ele está procurando encrenca. Mesmo que ele gagueje um pouco, Yuya alerta os encrenqueiros que eles estão perturbando a garota. Isso enfurece o trio. Enquanto eles o espancam, a garota assiste congelada com medo, incapaz de se mover. O som da polícia se aproximando faz com que os bandidos corram, o que provavelmente salva sua vida e o impede de reencarnar em outro mundo com uma habilidade poderosa. A garota corre até ele para descobrir se ele está bem. Ela se oferece para ajudá-lo a se levantar, mas Yuya levanta-se sozinho e sai dizendo que ele está bem. Os policiais e a donzela observam enquanto ele se afasta tropeçando. Yuya caminha um pouco mais e reflete sobre seu avô, ensinando que ele deve ser gentil com as pessoas necessitadas, e que é preciso coragem para fazer isso. Ele chega em casa quando termina sua reflexão. Ele sabe que sua aparência é feia e irritante para aqueles ao seu redor. Não só ele foi perseguido na escola, mas mesmo em casa seus pais não permitiam que ele misturasse suas roupas com o resto da família porque ele era o patinho feio. Isso só piorava porque seu irmão e irmã mais novos eram abençoados com beleza, então nunca o trataram como um humano. O tratamento severo aumentou ainda mais quando ele entrou no ensino fundamental, já que muitas vezes era jogado no lixo. Seu flashback traumático termina quando ele entra na casa, solitário em uma sala onde está o memorial do seu avô. O velho foi o único que cuidou dele e ele repete uma de suas preciosas informações, que diz que ele nunca deve deixar nenhuma adversidade tirar o melhor dele porque a felicidade certamente vem para aqueles que são gentis com os outros. O dia em que ele faleceu foi difícil para Yuya. Seu avô deixou com a casa e todas as suas economias. Naturalmente os pais de Yuya vieram para levá-lo embora, mas não puderam porque seu avô colocou algumas precauções. Isso os frustrou, então eles o abandonaram completamente. Sem outra opção, morando sozinho em casa, ele tornou-se um trabalhador de meio período todos os dias para sobreviver. Ele passa a noite naquele quarto. No dia seguinte à cerimônia de formatura do ensino fundamental, os alunos normais interagem uns com os outros enquanto tiram fotos e escrevem mensagens legais nos anuários uns dos outros. Yuya se esconde atrás de um dos prédios e verifica seu anuário, que está cheio de comentários o insultando, dizendo que ele é indesejável e feio, entre outras coisas duras. Embora as palavras doam um pouco, ele fecha o livro e corre em direção à saída. De repente ele tropeça com os valentões da escola, que lhe dizem que embora ele esteja se formando, ele será para sempre o saco de pancadas deles. Ele implora para que o deixem ir porque ele tem um emprego de meio período entregando jornais para o qual ele deve correr. Eles rejeitam seu comentário e começam a espancá-lo pelo que chamam de arrogância. Os outros alunos riem enquanto comentam o que está acontecendo, enquanto o irmão e a irmã de Yuya assistem à distância também se divertindo. A surra finalmente termina mais tarde do que o esperado. Seu anuário está rasgado e ele está com um olho roxo. Para piorar as coisas, ele é repreendido por seu chefe por chegar atrasado quando ele finalmente chega ao trabalho. Seu superior diz a ele que ele mandou outra pessoa no lugar dele, então ele não precisa mais vir no dia seguinte. Tudo que Yuya faz é pedir desculpas pelo transtorno causado. Ele volta para casa e prepara um ramen instantâneo. Ele se curva e come o macarrão até terminar. Depois de olhar para o caldo por um tempo, ele vai até o banheiro para enxaguar sua boca. Ele olha para seu rosto machucado no espelho e começa a chorar. Tudo se torna demais, então ele soca o espelho repetidamente de frustração. Enquanto sua mão sangra, ele não acredita que tudo vai mudar daqui para frente. Com a outra mão ele soca a parede do banheiro, que abre uma porta secreta. Ele tropeça e dentro há um quarto escondido. Ele lembra que seu avô sempre visitava vários lugares ao redor do mundo e sempre trazia lembranças estranhas. Enquanto ele olha ao redor da área onde está,
ele se depara com uma porta misteriosa, ela desperta seu interesse, então ele decide abri-la e é transportado para uma cabana. Assim que ele dá um passo, um menu aparece, o que o assusta e o alerta que ele está em outro mundo. Ele olha para trás para ter certeza de que ainda está conectado ao seu quarto. Ele é informado sobre o que a habilidade de avaliação pode fazer. Mais informações aparecem informando sobre outras funções do menu, incluindo uma opção de saque, mas eles não têm certeza do que isso possa ser no momento. O sistema também o informa que ele é o único que pode usar a porta para outro mundo. Yuya começa a descobrir que funciona como um videogame, então ele decide verificar seu status e no momento ele está no nível 1 para tudo, o que o deixa um pouco deprimido. No entanto, ele recebe pontos iniciais que atribui a algumas de suas estatísticas. O cara também descobre que tem uma caixa de itens. Ele está muito ansioso para ver o mundo da fantasia, então ele corre para a janela para olhar do lado de fora, e confirma que ele está realmente em outro mundo. Yuya fecha a janela e vê um pedaço de papel na mesa. Ele não consegue ler porque está escrito em outra linguagem mundana. O sistema fornece a ele uma habilidade útil que permite que ele compreenda o texto. Após examiná-lo, ele descobre que o dono da casa era um sábio que faleceu, e se alguém encontra-se a casa, tudo dentro vai ser transferido para a pessoa. Yuya acabou de se tornar o dono, e como a propriedade é automaticamente envolvida por magia, ninguém mais pode invadir exceto o dono. Ele se pergunta quem é esse sábio que usou tal magia. Yuya começa a olhar em volta e encontra uma pilha de armas que ele começa a inspecionar. Uma espada chama sua atenção e enquanto ele admira, ele verifica as estatísticas e percebe que é muito mais perigosa do que esperava. Agora que tem algo com o que se defender, decide aventurar-se lá fora. Ele sai para o jardim e pensar se tudo aquilo é reconhecido como a casa. Quando confirma isto, começa a correr tentando praticar com a sua espada, mas ele escorrega e cai. O sistema diz a ele que ele desbloqueou outra habilidade e ele especula que a razão de estar ganhando tão rápido é que ele seja um soldado. Ele continua tentando todos os diferentes tipos de armas e conclui que todas são perigosas. Ele ganha a verdadeira habilidade em artes marciais por aquela corrida que fez. Yuya decide colocar todas as armas em sua caixa de itens. Enquanto se prepara para colocar o último, um ogro sangrento aparece e de repente corre em direção à casa, mas a barreira o impede, já que Yuya é o único que pode entrar. Ele recua de medo até que ele se lembra disso. Ele usa sua habilidade de avaliação para verificar exatamente o que o está atacando e fica apavorado com seu nível e a ferocidade de seu ataque. O monstro arranca uma árvore e a joga, mas também não adianta. Ele decide tentar arremessar a lança que está segurando. Yuya fica em posição de ataque e lança com tal poder que perfura o monstro de forma limpa com um golpe. A lança retorna para ele enquanto ele cai no chão em estado de choque. Quando a criatura se desintegra, o sistema o alerta que ele subiu de nível, e quando ele verifica o aumento é significativo. Um brilho sobre a cerca chama sua atenção. Então ele vai verificar e descobre que o ogro deixou alguns itens que incluem armadura de alto nível. Depois que ele o pega, ele começa a alocar seus pontos para as diferentes estatísticas. Quando ele termina, ele decide encerrar o dia e vai para casa descansar um pouco. Quando ele se aproxima da porta, é ativado o saque, que deixa algum dinheiro do mundo real em troca de seu trabalho. Yuya não reclama e pega. Naquela noite seu corpo passa por uma metamorfose. Enquanto se reconstrói, ele chora de dor. Na manhã seguinte ele acorda e está mais sarado do que um fisiculturista em dia de competição. Ele percebe que seu corpo está estranho porque suas roupas não cabem novamente. Ele vai até o banheiro e como quebrou o espelho ele não consegue ver seu rosto. Ele não dá atenção a isso, pois ainda pensa que é feio. É revelado que o sistema e suas vantagens pode ser usado em seu mundo. Ele o usa para se vestir. E agradece ao sábio por deixar algumas roupas para trás. Yuya voltou ao outro mundo e percebeu que seu campo de visão melhorou. Ele também descobre que o sábio estava cultivando vegetais, então ele continua cuidando deles. Ele usa sua avaliação para verificar exatamente o que está sendo cultivado e fica surpreso com o quão nutritivo é tudo. Ele está começando a se acostumar com as coisas, pois um monstro se aproximando de sua casa e não o assusta mais. Ele convoca a lança e o acerta com um tiro novamente. Ele deixa cair alguns itens, incluindo geleia de café. Também há um item raro que ele pega e usa imediatamente. Isso lhe dá um aumento de estatísticas.
Mais tarde ele saca e decide comprar um novo uniforme, então vai tirar suas medidas. Ele avisa ao alfaiate que o quer antes da cerimônia de entrada. Nos próximos dias ele passa a desfrutar o dia todo em sua casa no outro mundo. Yuya prepara uma deliciosa refeição com os legumes que ele colheu. De início ele veio para este novo mundo para ajudá-lo com sua depressão, quando ele pensou no primeiro dia do ensino médio, mas antes que ele percebesse, sua curiosidade sobre o outro mundo superou completamente seus medos do primeiro dia. Ele sai para treinar por um tempo, antes voltando para experimentar a geleia de café. Ele está relutante em comê-la, mas ele força-se para sua surpresa ele gosta disso. Em uma noite ele faz seus testes quando de repente é emboscado por um Goblin de Elite. Yuya desvia rapidamente de seu ataque e contra-ataca antes de finalizá-lo com um golpe de lança bem colocado. Ele percebe que não subiu de nível desta vez. O cara sente que não importa o quão forte ele fique neste novo mundo, seus problemas escolares persistiram. No dia seguinte seu pior pesadelo chega. Ele caminha pela escola e todos olham para seu novo visual. As meninas o admiram, até seus irmãos assistem maravilhados. À distância ele verifica a qual classe ele pertence antes de ir para lá. Assim que ele se senta, os valentões o confrontam fazendo-o congelar de medo. Yuya fica confuso quando perguntam se ele é um aluno transferido. Os outros alunos assistem ao encontro. Ele diz a eles que é ele Yuya. Toda a turma e seus irmãos reagem em choque. Os valentões não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Com a reação de todos ele corre para o banheiro para verificar seu rosto. Ele também fica chocado e não consegue acreditar que... Assim acaba o primeiro episódio. Gostou deste vídeo? Dê um like e se ainda não é inscrito inscreva-se agora mesmo para ver os melhores resumos de anime. Confira os vídeos em destaque.